Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu casamento com o Diogo não ia nada bem, mas por eu ter duas crianças pequenas, eu levava o relacionamento com a barriga. Conviver com o Diogo não era nada fácil, porque o meu marido era turrão, genioso e tudo tinha que ser do jeito dele. Em todas as brigas, eu era quem sempre pedia desculpas, mesmo sem ter errado, só para não ficar aquele clima ruim dentro de casa. Então, o Diogo era esse tipo de homem. Ele tratava a mulher feito uma empregada. Adorava me dar ordens, dizer o que eu tinha ou não que fazer. Mesmo eu trabalhando fora, quando eu chegava, tinha que deixar tudo em ordem, para o bonito chegar e tomar banho, comer e depois ficar assistindo o jornal ou alguma porcaria de novela. Mesmo saindo no mesmo horário de trabalho, o Diogo, ao invés de vir para casa, ele ia para o boteco, jogar sinuca com os amigos, tomar uma cerveja. Sabe, o meu marido nunca me levou para almoçar ou jantar fora. O único passeio que fazíamos era ir para a casa da mãe dele todo domingo. E lá se reunia com os irmãos, bebia, jogava truco, dominó. E eu ficava ali, aturando os desaforos da mãe dele. Que coisa boa ela não era. A dona Marta vivia me rebaixando, dizendo que eu não cuidava direito do filho dela. Onde já se viu ele usar uma blusa amassada? Era tanta conversa fiada que da última vez eu peguei a minha bolsa e os meus filhos e fui embora. Eu não aguentei tanta baboseira. Eu já estava a ponto de explodir. Quando o Diogo chegou em casa, foi a gota que eu queria para vomitar tudo o que eu pensava dele e da família dele. Discutimos. Meu marido veio para cima de mim e eu não recuei. Eu saí bem quebrada da briga, mas ele também não ficou atrás. Descobri que dentro de mim havia uma força escondida e que eu era bem mais forte do que eu imaginava. Mudei meu posicionamento. Passei a chegar do trabalho e não fazer as coisas que eu fazia antes. E quando o Diogo reclamava, eu dizia: "Você tem 2 braços e 2 mãos. Se quiser comer, meu bem, chegue mais cedo e prepare o seu jantar." Deixei de fazer a marmita dele, de lavar as roupas, e durante a semana, quando ele queria usar a mesma camisa, ele que ia para o tanque. Resolvi fazer um curso de enfermagem. E apenas comuniquei o Diogo. E ele disse que não ia ficar de babá de criança nenhuma, enquanto eu ficava procurando sarna para me coçar. Então eu resolvi o problema. Contratei a minha vizinha para ficar com os meus filhos. O Diogo reclamava de tudo, mas passou a chegar cedo em casa e fazer as coisas que antes eu fazia. Mas as crianças ele deixava na vizinha até a hora que eu voltava do curso. Assim eu fui levando a vida, do trabalho para o curso, do curso para casa. Final de semana, arranjei uns serviços extras para fazer e quando eu vi, já não dependia do Diogo para mais nada. A mãe do meu marido uma vez apareceu em casa de surpresa e pegou o filho dela lavando a louça enquanto eu estudava. Aquilo foi o fim para ela. A mulher veio com tanta fúria para cima de mim que, se eu não tenho um bom reflexo, ela tinha me dado na cara. A dona Marta falou que eu não merecia um homem como o filho dela. Onde já se viu
o filho que ela criou ter que fazer a própria comida e limpar a casa. O Diogo nunca me defendeu das garras da mãe. Eu já sabia que aquele dia ela ia falar, e ele não ia dizer um A. E ainda ia dizer que a mãe estava certíssima. Mas, para minha surpresa, o Diogo pediu para a mãe parar de me xingar e que ele não ia mais admitir que ela ou alguém da família falasse daquele jeito comigo, porque eu era uma mulher esforçada e merecia respeito e que por muito tempo ele tinha aprendido a ser um marido de forma errada. Diogo disse tantas palavras bonitas que eu quase me apaixonei outra vez. A mãe dele foi embora chateada, dizendo que eu tinha feito a cabeça dele contra ela. Mas, na verdade, ele mesmo tinha percebido como a mãe dele era. Diogo simplesmente terminou de lavar a louça, fez o almoço, preparou a mesa e colocou as crianças. E depois me chamou para almoçar. Foi a primeira vez, depois de muito tempo, que a gente se sentava como família. Eu estranhei, mas não disse nada. No fim da tarde, o meu marido levou as crianças para brincar no parque. E à noite a gente teve uma conversa. Aquela conversa adulta, sem brigas. Resolvemos recomeçar. Voltamos a nos apaixonar. Diogo se mostrou um homem bem interessante, mas na cama a gente não se completava e ficava sempre faltando alguma coisa. Foi preciso ficar tudo bem entre nós para descobrirmos que a gente se dava bem melhor como amigos. Nosso término foi tranquilo, a gente chorou, porque queríamos muito dar certo, mas haviam coisas que não nos permitiam mais seguir adiante. Inclusive meu marido se declarar homossexual. Por essa eu não esperava. Diogo me garantiu nunca ter se envolvido com ninguém durante os nossos anos de casados, mas sentiu várias vezes a atração por alguns homens e recusou muitos convites. Me tornei confidente do meu ex-marido e assim que ele se mudou para um apartamento, assumiu um namoro com um rapaz, o que foi um escândalo na família dele. A mãe dele até desmaiou, porque ela esperava tudo do Diogo, menos que ele fosse homossexual. A dona Marta, por não aceitar que o filho tinha feito uma escolha, jogou em mim toda a culpa, dizendo que eu frustrei o filho dela na cama, a ponto dele desistir de todas as mulheres da terra e que eu esperasse que o meu estava por vir. Ouvi tudo e um pouco mais, não só da mãe dele, como das irmãs também. Mas o Diogo agora era uma outra pessoa e colocou um ponto final. Esclareceu para toda a família que sempre se sentiu atraído por homens. E antes de mim, ele já teve um namorado de 2 anos e que agora não havia mais motivos para permanecer no armário. Dona Marta, por ter um amor incondicional pelo filho, aceitou o novo namorado e o chama de genrinho. Mas os irmãos continuam de cara virada para o Diogo, porque dizem que na família, negão tem que ser negão. Meu ex-marido hoje é um homem mais alegre, mais feliz, mais pai e mais presente na vida dos nossos filhos. E eu sou a melhor amiga do casal. O que eles são entre 4 paredes, o problema é deles e não meu, e não interessa a ninguém. O meu filho Kevin, de 16 anos, entrou na vibe dos tios e começou a desfazer do pai, fazer piadinhas de mau gosto,
Mas o próprio Diogo explicou a real. Chamou o Kevin para bater um papo de homem para homem e os dois se entenderam. E o nosso filho hoje o respeita. Inclusive levou a namorada para conhecer o pai antes de mim. A Karina não se importou com nada e disse que cada um faça a melhor escolha para sua vida e que qualquer escolha nossa é a dela também. Eu me encontrei na vida. Sigo a carreira que mais amo, que é a enfermagem, e estou sendo cortejada por um colega de trabalho. Não sei se vai acontecer alguma coisa entre nós, mas estou me sentindo muito feliz e realizada, e sem nenhum peso na consciência.